nosso tema é casamento cristocêntrico, especificamente falar sobre amor e sobre respeito. E a ideia aqui, o tema principal é mutualidade. Vamos lá, vocês me ajudem aqui. O que é essa história de mutualidade? Ou qual é a expressão bíblica que enfatiza mutualidade? Vamos lá, o que é mutualidade? Qual que é a expressão bíblica? Você fala assim, não, eu vim aqui para aprender isso. Mutualidade, queridos, é a expressão bíblica uns aos outros. Então, quando você lê na Bíblia a expressão alelos, no grego, uns aos outros, é a expressão que refere à mutualidade. Mutualidade é a ideia de dar e receber. Eu faço algo e também recebo algo. É a interação. E nós estamos falando sobre mutualidade no casamento. Queridos, se existe uma área em que é preciso aplicar os princípios bíblicos, são cerca de 150 no Novo Testamento da mutualidade uns aos outros, é no casamento. Vamos lembrar aqui, quais são alguns mandamentos de mutualidade na Bíblia, Novo Testamento? Começa a amar uns aos outros, mas também tem um outro assim, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros. Então, a Bíblia, perdoar uns aos outros. Então, quando você lê na Bíblia agora a expressão uns aos outros, que aparece muito no Novo Testamento, nós estamos falando de mutualidade, algo que espera-se que eu faça e que eu também espero receber. E se há uma área, um relacionamento, que é preciso colocar em prática todos os mandamentos da mutualidade, é o casamento, queridos. Comece lá pelo amor, por servir, por perdoar, por cuidar, é o casamento. E nós vamos falar então, e a proposta hoje é a mutualidade marcada por amor e respeito. Embora a Bíblia fale com muita clareza que a mulher deve amar ao marido e a esposa, a mulher, a mulher deve respeitar o marido e o marido amar a esposa, nós não queremos fazer uma divisão assim tão clara, dizendo assim, não, olha, o marido ama, a mulher respeita. Na verdade, a Bíblia diz que tanto o amor do homem quanto o amor da mulher devem ser demonstrados. E da mulher especificamente há um componente que é a ideia do respeitar. Do marido é do cuidar. Então, quando a gente fala de amor e respeito, espera-se amor e respeito por parte da esposa para com o seu marido e do marido para com a esposa. Estão me entendendo? É esse o processo. Não. Por quê? Dá para ter respeito sem amar no casamento? O respeito no casamento é fruto do amor. Então, a mutualidade no casamento envolve o amor e o respeito. E aí eu quero compartilhar com você, para que a gente compreenda o que eu vou falar aqui hoje, aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã, ou a visão que nós cristãos evangélicos temos da história. Essa ideia de que se a história tem sentido, se não tem sentido, se a história é, como os gregos diziam, cíclica, se a história não tem sentido, é um projeto nihilista, não tem sentido algum. Sempre teve discussão. Nós cremos que a história, ela é dirigida por Deus, não é isso? Nós não cremos nisso? E que a história, ela tem todo um processo. E eu quero compartilhar com você aquilo que é cosmovisão bíblica, que diz que a história tem criação, queda, redenção, e nós usamos a palavra restauração, renovação, nova criação. Então nós temos essas questões, que é o que nós queremos na história. E para o casamento, isso para a vida como um todo, mas em especial no casamento, precisamos entender isso. A questão da criação, da queda, da redenção e da restauração, porque isso se aplica ao casamento. Vamos lá. Nós sabemos que Deus criou tudo perfeito. Criou? Diz a Bíblia que cada ato da criação de Deus, ele dizia assim, e viu Deus que era bom. Quando criou homem e mulher, concluiu que era muito bom. Mas antes disso, pela primeira vez aparece a expressão que não é bom que o homem esteja só. Então a criação vem sendo feita por Deus, Deus se agrada dela, Deus diz tudo é bom, mas quando cria o homem, não tem uma companheira, não é bom que o homem esteja só. Deus cria a mulher.
E aí completa a criação. Então há uma beleza, uma harmonia, e Deus diz assim: está perfeito. Isso é criação. Se houvesse só a criação, até hoje nós estaríamos no paraíso. Mas há Gênesis 3 que faz a divisão da história. O que acontece em Gênesis 3? A queda. Quando Adão e Eva pecam. Quando eles fazem assim uma declaração de independência. Eles se negam a se colocar sobre a dependência de Deus. Eles duvidam da bondade de Deus. E essa é a essência do pecado. Duvidar da bondade de Deus. E fazem uma opção. Veio a queda. E você sabe que hoje vivemos, queridos, com os efeitos da queda. A queda afetou todas as áreas da vida humana. Não só a criação, porque afetou a criação, a natureza, o mundo como um todo, mas o pecado afetou todos os relacionamentos, o pecado afetou a vida da mulher, do homem, de todos nós. Então, não existe nenhuma área da nossa vida que não tenha sido afetado pela queda. Só que essa é parte da história. Nós que somos cristãos cremos na redenção. Jesus veio e por meio da vinda de Jesus está havendo uma redenção da criação, inclusive uma redenção do casamento. O casamento não precisa ser vivido só com a dimensão da queda. A gente vive. Vamos pensar, quais algumas dimensões da queda? As disputas entre homem e mulher, um ficaria em luta contra o outro, o problema, disfunções, a questão na área sexual, na área relacional, a marca do egoísmo no casamento, a luta de quem manda no casamento. Há efeitos da queda, mas a redenção não apenas nos salva para viver no céu. A redenção, por meio de Jesus, por isso o casamento cristocêntrico tem efeito no casamento. Nós temos que crer, e essa é a verdade bíblica, que a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, tem um poder pro casamento. Há um poder, aliás, queridos, vamos lembrar, o poder da morte e ressurreição de Jesus é poder para uma vida vitoriosa, inclusive no casamento. Nós não vivemos só com os efeitos da queda. Nós, como cristãos, quando vivemos sob o senhorio de Cristo, começamos a desfrutar das bênçãos de Deus, restaurando, redimindo, porque a ideia de comprar para fora o casamento. Estão me acompanhando? É esse o aspecto. Se fosse só a queda, nós estaríamos ainda num dilema, com brigas no casamento. O casamento não funcionaria, mas é porque tem a redenção, os efeitos redentivos também no casamento, e por isso o tema casamento cristocêntrico. E estamos aguardando a última fase, a redenção. Quando Cristo voltar e o pecado será eliminado, veremos com o Senhor no céu. Mas como diz a Bíblia, no céu não se casam nem se dão em casamento. Então temos que desfrutar do casamento aqui na terra, com os benefícios da redenção. Então essa é a verdade bíblica. Agora vamos lá. À luz dessa cosmovisão, dessa nossa visão da história, nós podemos afirmar: não existe casamento perfeito. Não existe. Casamento perfeito é um mito. O que nós temos é criação, queda, redenção. Estamos vivendo nesse tempo com os efeitos da queda e com as bênçãos da redenção, mas nós não temos um casamento perfeito. O nosso casamento depende o tempo todo de uma intervenção de Deus. Mas existe casamento saudável e existe casamento disfuncional. Existem casamentos ou casais que são muito mais marcados pela queda, a disfuncionalidade da queda, e casais que têm experimentado a bênção da redenção de Deus no casamento. O meu desafio hoje é que a gente aprenda um pouquinho mais e diga assim: o meu casamento pode ser melhor. Durante o mês de maio, o mês da família, na nossa igreja, nosso tema foi: sua família pode ser melhor. Nós afirmamos isso a respeito do casamento. Seu casamento pode ser bom, mas ele pode ser ainda melhor. Então, mas com os efeitos da redenção no casamento. Aí eu quero compartilhar com você, a nível de introdução, um autor chamado Emerson
Edridge. Ele escreveu um livro, Amor e Respeito. Conhecem? Alguém conhece o livro? Vale a pena, é um livro que já completou agora 20 anos. Neste livro, o Emerson Edridge diz o seguinte: psicólogos hoje afirmam o que a sabedoria bíblica já havia estabelecido há milênios. O relacionamento homem e mulher somente ocorre de modo saudável quando ele a ama e ela o respeita. E eu posso falar da seguinte maneira nesse livro. Na verdade, como amor e respeito são cara e coroa da mesma moeda, eu quero dizer a você o seguinte: um casamento só funciona quando homem e mulher decidem vivenciar o amor ágape ou ágape, como alguns dizem, no casamento. E esse amor se manifesta pelo cuidado, pela entrega do homem para com a sua mulher, a mulher demonstrando respeito para com o seu marido. Esse autor fala, e esse autor, e isso é interessante, fala de 3 ciclos em que todo casamento está, que a gente pode evoluir, e o objetivo é esse, mas algumas vezes pela nossa falha, por causa da queda, nós voltamos ao ciclo insano do casamento. Vamos lá, existe o ciclo insano, é um casamento sem amor e sem respeito, ou com pouca demonstração de amor e respeito. Estamos juntos aqui? É um ciclo insano, porque esse casamento tem dificuldade de funcionar, ou esse casamento não funciona dentro do plano perfeito de Deus, da redenção, que diz que casamento é marcado por amor e por respeito. É um casamento que, porque não há amor, ela não reage com respeito, ou ela reage sem respeito, ou porque não tem respeito, ele reage sem amor. É um ciclo insano, é um ciclo não virtuoso, mas vicioso. E tem casais que funcionam assim. Eu atendo casais há muito tempo, minha mulher, esposa, como psicóloga também, e alguns casais vêm conversar com vocês e falam assim: não, espera um pouquinho, eu não creio que esses dois dormem na mesma cama, estão correndo risco de vida, porque simplesmente não existe interação, é marcado por uma completa falta de respeito e amor para com o outro. Há uma hostilidade no casamento, e eles vivem juntos, vivem na mesma casa, mas como estranho, sem a linguagem do afeto. É um ciclo insano, sem amor e sem respeito, ou com baixo índice de amor e respeito. Existe um outro ciclo que é melhor, é um ciclo energético, que ele chama, que é aquele ciclo em que, de fato, você já tem uma evolução, em que existe o amor dele, e aí o motiva ao respeito dela, e o respeito dela o motiva para tratá-la com amor. Isso então aí começa a haver uma conexão, uma abertura, empatia um para com o outro, uma dedicação, um apreço. Interessante. Se chegarmos aí, está muito bom. Mas Emerson Edridge diz o seguinte, que para nós como cristãos, nós podemos ir ainda para um novo ciclo que é superior, que é o ciclo recompensador. O que é isso? Que nos mostra que, por causa do amor de Deus em nosso coração, mesmo quando um de nós falha, ou em demonstrar amor ou respeito em algum momento, nós continuamos amando ou respeitando, porque com isso nós somos recompensados. Esse ciclo, queridos, já é um ciclo de muita maturidade, estão me entendendo? Não é verdade? Eu respeito, o seu respeito motiva o meu amor motiva o seu respeito. Há uma interação, mas em alguns momentos, uma série de fatores, nós muitas vezes não estamos agindo com amor como deveríamos, ou com respeito que deveríamos, e aí, como cristãos, nós optamos por isso, que eu demonstro amor com ela, independente da reação dela, e ela respeita, mesmo que em algum momento está faltando aquela maior demonstração do amor, porque nós estamos falando de algo sobrenatural, o amor de Deus derramado em nosso coração. Então, para nós como cristãos, esse é o nosso alvo. Não é verdade? Não há alguns dias que nem você te suporta? Você acorda algum dia assim? Tem dia que nem você te suporta.
e nesse dia, amorosamente, tua esposa te suporta, ou o contrário, teu esposo te suporta. Nós não somos perfeitos, então há momentos que nós não estamos bem, mas nesse momento nós dependemos do poder de Deus. Quando há amor e há respeito incondicional, é o ciclo recompensador. E eu creio, queridos, que isso é cada vez mais importante, porque eu tenho lidado com jovens casais, e o que eu observo neles é que eles estão olhando para o casamento quase que como uma negociação comercial. Em que eu atendi um casal recentemente, em que ele dizia, reclamava o tempo todo: eu não estou tendo no casamento o que eu espero e o que eu mereço. E aí, ele estava agindo com hostilidade, mais ainda, ele estava agindo sem afeto para com a esposa. E eu pensei assim, ele não está entendendo que a gente vence isso exatamente parando de cobrar e sendo o esposo que eu devo ser. E isso vale para a esposa também, senão o ciclo não vai ser quebrado. Mas ele dizia, parecia uma relação comercial. Eu não estou tendo no casamento, e ele falava em termos sexuais, em termos de mulher que dava atenção a ele, cuidado com a casa, e assim ele foi colocando, e faltava a linguagem da afetividade, de entender que no casamento eu faço a minha parte e não me preocupo com a parte do outro. Eu faço a minha parte, porque se eu sempre estiver preocupado com a parte do outro, não vai funcionar. E nós hoje, nesse mundo marcadamente egoísta, estamos vivenciando pessoas que não conseguem nem chegar no ciclo de energético, quanto mais no recompensador, que é o ciclo de andar mais uma milha, de você caminhar com o outro, de você abençoar o outro. E a Bíblia nos fala sobre isso, quando afirma, e aqui é o versículo principal, vou ler depois todo o texto: cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Efésios 5:33. Então este é o princípio da mutualidade. Nós temos que pensar aqui, afinal de contas, o que é respeito? E essa é uma imagem que mostra a falta de respeito. Quando no casamento existe a postura, falando aqui do princípio bíblico, de o marido ser sufocado, ser diminuído, não ser acolhido, não ser respeitado. Então aí, o que é respeito? Aí eu posso dar a definição de respeito, que é a seguinte: respeito é aceitá-lo e admirá-lo pelo que ele é, e não tentar mudá-lo ou moldá-lo conforme a sua conveniência. Então, se a gente pensar aqui em Efésios 5:33, que a mulher deve respeitar o seu marido, uma definição de respeito é você aceitar, admirar o seu marido, não tentar mudá-lo, nem moldá-lo conforme a sua conveniência. Em outras palavras, você não condicionar o respeito ao marido a se ele for do jeito que você quer. Porque não funciona, gente, não funciona com nenhum relacionamento, não funciona com filho, não funciona com marido e mulher, mulher e marido, não funciona no trabalho, não funciona, a ideia de forçar, de tentar não funciona. Então é uma definição de respeito. Agora, o que é o amor? E aí, ao invés de dar a definição de amor, nós vamos hoje, o nosso tempo aqui hoje juntos, é olhar para as Escrituras Sagradas e entender o que é amor. E quando eu falar sobre amor, eu estou incluindo aqui o respeito. Eu estou dizendo assim: qual é o tipo de amor que eu devo encarnar como marido ou como esposa para que o meu casamento funcione com marcas da redenção de Deus? Estão me entendendo? Nós vamos olhar o quê? Então o que eu vou falar aqui não é para o marido, não. É para o marido e para a esposa. Qual é o amor, o tipo de amor bíblico que eu devo vivenciar, para que o meu casamento seja marcado por cuidado, por respeito pelo outro? Queria convidar você a abrir em Efésios capítulo 5, é o primeiro texto que quero ler com você, Efésios capítulo 5, 22 em diante. Na verdade eu vou ler especialmente os versos 25 até o 32,
que nos fala sobre este amor. E depois 1 Coríntios 13, vou ler também. Acompanhe comigo Efésios 5, versículo 25 em diante. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Queridos, esse é o texto que fala sobre o segredo do casamento. E eu gosto muito que Paulo usa uma expressão, ele fala que é grande o mistério. A expressão que ele usa aqui no original é que é mega mistério. É um mistério maior. Agora, mistério na Bíblia não se refere a aquela ideia gnóstica que dizia que era um conhecimento restrito a poucos. O gnosticismo foi uma heresia que no primeiro século, no tempo ainda do apóstolo João, 1 João trata do gnosticismo, no segundo século também, mas a ideia era de que havia um conhecimento restrito a poucos, que só alguns cristãos espirituais podiam ter. Na Bíblia, mistério é uma verdade maravilhosa que Deus vai revelando gradativamente. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que Paulo diz que o mistério da salvação é uma verdade maravilhosa e profunda que Deus foi revelando pouco a pouco, culminou em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, essa verdade, esse mistério foi sendo revelado por meio dos sacrifícios, mas em Jesus o mistério foi completo. Paulo, por exemplo, fala disso em Romanos 16, 25. A revelação do mistério que esteve oculto. Em Efésios 6, 19, ele fala do mistério do Evangelho. E quando fala aqui, em Efésios capítulo 5, Paulo fala do mega mistério, que é a relação entre Cristo e a igreja. Mas que ele fala que esse mega mistério é o paradigma para a relação entre marido e mulher, a relação conjugal, a relação no casamento. Qual é o segredo do casamento? Qual que é o mistério do casamento? Qual é a chave de sucesso? Nós aprendemos a nos relacionar no casamento como Cristo se relaciona com a sua igreja e como a igreja se relaciona com Cristo. Pensa aqui, queridos. Nós encontramos Jesus amando sua igreja, e o texto fala sobre como ele demonstra amor, e desse Deus esperando que a igreja faça o que em relação a Jesus? Respeitando esse Jesus, se colocando sob a sua liderança. Ele fala, por exemplo, aqui, que Jesus, que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor no casamento é amor entrega. Amor, aceitação, mostra o verso 25. Amor no casamento é o bem-estar do outro. Diz o texto que Jesus procurou santificar a sua igreja, cuidou dela. Amor é cuidado. Então, quando a gente olha para o amor que a Bíblia revela do marido para com a esposa, eu diria da esposa para com o marido, é exatamente esse amor do bem-estar do outro, da entrega, do cuidado mútuo. Esse é o amor. Eu, quando leio esse texto, eu penso o seguinte: esse amor é que faz o casamento funcionar. Então, vamos lá. Ele fala que um mega mistério foi revelado. O mega mistério é que no casamento, marido e mulher precisam ter as atitudes de Jesus para que o casamento funcione.
E aqui eu gosto muito, porque coloca uma grande carga de responsabilidade sobre o marido. Amém por isso, irmã? Está aqui. Então eu costumo dizer assim, qual é a mulher que não vai respeitar o marido se for amada como é amada por Jesus? Mas é interessante que ele coloca exatamente isso. Ele fala assim, olha, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dela como você cuida do seu próprio corpo, alimentá-la, faça como Cristo faz com a igreja. Ele sempre deseja o bem-estar dessa igreja. Aí ele termina, olha, o marido deve amar a sua esposa e a mulher respeitar o marido. Agora vamos lá, o respeito aqui é uma dimensão do amor também, queridos. Não existe, não, o marido ama e a mulher respeita. Respeito é decorrência do amor. É amor ágape também no coração da mulher. E aí nós precisamos olhar para, ao invés de definir o amor, olhar para 1 Coríntios 13. Você pode abrir comigo? O texto que você conhece, mas eu quero compartilhar com você um pouquinho deste amor que Deus espera de nós. Cristo se entregou, Cristo nos aceitou, Cristo busca o nosso bem-estar, Cristo cuida de nós. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8, que eu vou ler agora, fala um pouquinho desse amor que Deus espera de nós. Aqui diz o texto aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Amém? 1 Coríntios 13 fala que se eu não tiver amor, nada seria. O capítulo 13 fala que o amor, esse amor que é cantado em verso e é também refletido, expresso em prosa. Quando eu pergunto para um jovem casal por que eles estão se casando, eles dizem assim, nós estamos nos casando porque nós nos amamos. Mas aí eu pergunto, que tipo de amor é esse? Entender o que é amor. Mas o texto diz que sem amor nada funciona. Sem amor eu posso entregar os meus bens, entregar a minha vida, não adianta. Aí ele fala aqui, queridos, o que é o amor? Então o amor, mais do que a gente definir, a gente precisa olhar aqui para esse texto e entender como ele funciona. O que é amar a sua esposa? O que é amar o seu marido? Essa é a definição por excelência de amor. Acompanhe comigo um pouquinho o que ele mostra aqui. Primeiro vai nos mostrar que amor é mais do que sentimento, é ação. Por que eu digo isso? Porque o amor aqui é descrito em verbos. Ação. Amor, eu tenho que fazer algo. Aí eu me lembro de uma história que um marido muito apaixonado disse assim, querida, eu te amo tanto que eu até daria a minha vida por você. E ela brincou dizendo assim para ele, olha, você promete, mas nunca cumpre. Porque ela estava dizendo o seguinte, ok, ela estava brincando com ele, mas dizendo assim, amor é ação. O que você é capaz de fazer por amor? Uma pesquisa, uma entrevista com crianças de 4 a 6 anos foi feita numa escola, perguntando para elas o que é amor. E eu estou pregando uma série, a nossa igreja lá no Cambuí, chamada Mais de Cristo, sobre o fruto do Espírito. E eu preguei primeiro, o fruto do Espírito é amor. E aí eu lembrei dessa pesquisa e compartilhei com a igreja, essa entrevista, crianças foram entrevistadas e perguntaram assim, o que é amor? E criança foi respondendo. Uma diz o seguinte, amor é você, quando fica magoado, não gritar com o outro, porque sabe que isso machuca. Olha que interessante, é ação. Amor é você, quando fica magoado, não gritar com o outro, porque sabe que isso machuca. Amor é quando 2 velhinhos, mesmo se conhecendo há tanto tempo, continuam conversando como se fossem amigos de primeira vista, como acabaram de se conhecer. Estão caminhando juntos e demonstram amor através da amizade. Amor é ação. Amor não é falar, é viver. Ele diz aqui, amor é mais do que sentimento. O amor, diz ele aqui, é paciente. Isso é,
Amor no casamento se expressa não perdendo a calma depressa. A paciência escuta. A paciência demora para esquentar. A paciência supera frustrações. Então, queridos, no casamento, o amor é demonstrado com a paciência. O amor é o quê? Paciente. Ele diz, o amor é bondoso, isso é, o amor consegue ver o melhor no outro. O amor olha com bondade para o outro, esperando sempre o melhor. Queridos, não existe nada pior no casamento do que num casamento um só fica apontando o erro do outro, o defeito do outro. Vou dizer, quando um casamento está vivendo uma crise muito grande, é muito comum na abordagem pastoral, ali de aconselhamento, em que é o apontar o dedo. Raramente alguém vem, quando está nesse nível de dificuldade no casamento, me procurar dizendo assim, estou aqui, quero reconhecer que eu estou errado aqui, aqui, aqui. Em geral é o ataque. Em geral é simplesmente falar do outro. Eu lembro uma vez que um dos casos assim, bem limiares para mim, em que eu fui atender um casal, que eu não sei se eles eram casados ou estavam numa briga de MMA. Vieram falar comigo, eu ouvindo a esposa, ataque, 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 ataque. Depois agora ele falou, mas também só defeito, 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 defeito. Foi tão desgastante que eu saí de lá com dor de cabeça, tive que chegar em casa, tomar um Advil e deitar, e acordei no dia seguinte com dor de cabeça. Cansado emocionalmente de ver um ciclo de destruição do só o defeito do outro. Não foi assim, olha, apontou defeito, mas apontou qualidade. Não. Defeito, defeito, defeito. Casamento, o texto diz aqui, o amor é bondoso, reage com bondade, consegue ver o melhor no outro, consegue ver para além dos defeitos. Ele fala que o casamento aqui não inveja, isso é, o casamento não fica aqui, o amor verdadeiro não fica comparando o seu casamento com o do outro. Não funciona, não fecha a conta. Não inveja, o casamento do outro é melhor. É pura ilusão, né, gente? Sempre acha, tem casamento melhor que o seu e pior que o seu. São situações diferentes, não se compara os diferentes. Esse é um grande erro, você não se compara o que é diferente. Toda a dinâmica de vida, mas tem pessoa que fica comparando, o chamado mito da grama mais verde. Acha o casamento do outro. Não se vangloria, diz o texto, isso é, não faz a autopromoção. No casamento, ou no amor verdadeiro que se expressa no casamento, você não se considera melhor do que a esposa ou que o seu esposo. E o texto diz ainda, não se orgulha, não tem superioridade, dizendo assim, eu mereço mais, ela devia me valorizar mais, ou ele me valorizar mais. Não, queridos, diz mais ainda, o amor não maltrata, isso é, não é grosseiro com o outro, pelo contrário, é entregue em investimento, não procura seus interesses, isso é, não é egoísta, porque o egoísmo acaba com o casamento. Casamento requer altruísmo, tá? Egoísmo no casamento é forçar a barra para ser do meu jeito, e para o casamento funcionar, a demonstração de amor é não procurar só seus interesses. O amor não se ira facilmente, isso é, não é melindroso, não cria caso por qualquer coisa. Acho que uma das coisas que os casais que amadurecem aprendem rápido no casamento é que se tudo você quiser levar a ferro e fogo, não funciona. É verdade? Quem está vivendo há mais tempo e amadureceu sabe. Casamento, se você não escolher o que é prioritário e o que é secundário, não tem jeito. Quando você casa, você sabe, o tapete fora do lugar te incomoda, e você descobre que depois de 30 anos ele continua tropeçando no tapete, tá? Aí você fala assim, tem que aceitar, entendeu? Aí ele também, algumas coisas na esposa ele vê e ele vai aceitando, é uma administração, nunca use isso como desculpa para não melhorar, viu gente? Tá? Mas a questão é, há algumas coisas que você fala assim, isso aqui não é prioritário, isso aqui é secundário.
e eu preciso deixar para lá. Então, o amor não cria caso por qualquer coisa, reclamação, irritação, não guarda rancor. O amor é aquele que não fica contabilizando os erros. Queridos, não há coisa pior do que alguém, ao conversar sobre um problema, abrir um armário e tirar os esqueletos todos, do que aconteceu há tanto tempo atrás. Não dá. Resolve, passa limpo, vira a página. Então o texto diz aqui, ele não guarda rancor, não fica remoendo, não contabiliza o erro do outro. Aí ele termina dizendo, o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, isso é, tem transparência no casamento, o amor não esconde a verdade. Ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois de Paulo dar uma definição de alto grau, de alto nível de amor, ele diz ainda, olha, além de tudo isso, além do que ele já falou a respeito do amor, que é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não busca os próprios interesses, ele fala, o amor tudo sofre, isso é, o amor agape, o amor de Deus no coração tem poder de superar tudo, crê, tudo crê, isso é, confia no poder da redenção de Deus no casamento. Eu confio que Deus pode mudar a situação, não desiste. Tudo espera, está aberto às possibilidades e tudo suporta. Está disposto ao sacrifício. Aí ele termina, o amor nunca acaba. E essa é a verdade. Alguns casais, alguns casamentos, podem estar com um amor muito machucado, até sufocado, até sob escombros. Mas amor não acaba. Primeiro, porque amor é uma escolha. Eu escolho amar. Segundo, que o cristão tem o poder de Deus, o amor de Deus derramado no coração. Então, quando eu olho para 1 Coríntios 13, eu penso na mutualidade, do respeito e do amor, que na verdade é a mesma forma de amor, cada um da sua maneira em relação ao marido e à esposa. Este é o amor que faz o casamento funcionar. É verdade, só Jesus encarnou tudo isso na vida, esse tipo de amor. Mas quando a gente fala de que um casamento cristocêntrico, o que eu estou dizendo, querido? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que amor e respeito pode haver se eu depender de Cristo na minha vida. Eu preciso de mais de Cristo no meu casamento, seguir o exemplo de Jesus. Que amor cristocêntrico, o casamento cristocêntrico não é dirigido por um amor emocional, simples atração, não é um amor só falado e cantado, é uma escolha constante na nossa vida. E aí, o Emerson Eldridge diz o seguinte no seu livro, que a maneira como a necessidade de amor e respeito se relacionam tem tudo a ver com o casamento que vocês terão. O casamento com os efeitos da redenção é o amor que é o casamento que entende o lugar do amor e do respeito nesse casamento. E ele diz: a conexão entre amor e respeito, ou seja, a mulher demonstrando amor com respeito, o homem demonstrando o amor com cuidado, com a entrega, com a priorização da esposa, é a chave para um casamento feliz. Porque o fato é, e aí o Emerson Eldridge diz o seguinte, que toda mulher, Deus criou assim, espera ser amada por seu marido. E o marido, o tempo todo tem que perguntar assim, qual é a maneira que eu posso fazer a minha mulher, a minha esposa sentir-se amada? E ele até dá alguns conselhos, que o que ela mais deseja é que haja uma conexão sua com ela, que você se abra com ela, que você ouça a esposa sem ficar apresentando soluções. Esses dias um jovem casal, um marido falou comigo assim, pastor, eu estou aprendendo. Pela primeira vez, ela chegou em casa, ela começou a compartilhar comigo um problema, já comecei a dar a solução. Caí em si dizendo assim, quando minha mulher estiver falando, não quer saber de solução. Se ela quiser solução, ela vai no mecânico. Ela quer
que você ouça. E ele já aprendeu, ele criou ali um sinalzinho, ele ouviu primeiro, depois ele ajudou com alguma solução. Ela tinha que resolver um problema no trabalho dela, vou deixar o trabalho, não vou deixar o trabalho, muita crise. Mas ele venceu essa sua tentação de ficar apresentando solução. Ela queria ser ouvida. Esposas querem que haja uma conexão do esposo com ela, que você se abra com ela, que você a ouça sem apresentar soluções, que você aprenda a pedir perdão, que você demonstre compromisso, que você demonstre apreciação. E é verdade, nós homens, nós precisamos do amor dela também, sendo valorizados naquilo que nós fazemos, olhando para ela como sendo a nossa parceira, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, vamos ter alguém do lado, que ela verbalize a apreciação. Amor e respeito, segundo 1 Coríntios 13, segundo Efésios capítulo 5, é a solução, é o segredo para um casamento marcado por mutualidade. Então eu termino dizendo o seguinte: espero que cada um de vocês, você aqui como esposo, diga assim: eu vou procurar entrar nesse ciclo recompensador. Meu foco é quais são as formas, as maneiras de demonstrar amor pela minha esposa o tempo todo. E a esposa vai o tempo todo perguntar: qual é a forma em que eu posso demonstrar amor? Como eu posso fazer meu marido sentir-se amado? Mas eu vou dizer a você, por meio de Cristo e do poder do Evangelho, nós temos esse amor ágape em nosso coração. E se nós lembrarmos que o amor já foi derramado em nosso coração, e nós olharmos para Cristo como exemplo, amando a igreja, isso é, amando a mim e a você, e usarmos como modelo, nós podemos ter um casamento profundamente satisfatório. E aí eu termino dizendo: não existem casamentos perfeitos, mas seu casamento pode ser melhor quando ele consegue vencer os efeitos da queda e desfrutar dos efeitos da redenção, da morte, ressurreição de Jesus, que dá o poder para um casamento funcional, um casamento feliz, um casamento que eu digo a você, glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.